Qual é esse tema? Ética, intenção positiva e sucesso profissional. Então, a primeira parte que vai ser dada hoje é falar como é isso dentro de empresas. A ética é um alicerce para uma empresa funcionar. É o que realmente faz com que as conexões dos indivíduos se conectem nas empresas e não é um obstáculo. Muita gente pensa nas empresas como monstros sem ética que devem ser apenas controlados para que funcione. Mas se não houver um trabalho ético, de intenção positiva, de cooperação, as empresas não se sustentam. A estrutura, o tecido social onde tem empresas, do nosso capitalismo moderno, ele pode se transformar num câncer que destrói o hospedeiro, que é a própria sociedade, se não tiver essa questão da ética pessoal e profissional. Então, faz parte do processo a gente discutir como é essa ética, intenção positiva, não é apenas são ideais nobres que nós devemos impor no ambiente, mas sim ferramentas práticas que servem para o sucesso profissional e também pessoal. Então, vamos falar de algumas coisas bem assim objetivas, concretas, sobre valores pessoais, éticas e resultados. Então, eu não coloquei muita ilustração nessa apresentação, mas que é mais uma troca de ideias para a gente discutir depois, mas é que em tese é o seguinte: um prédio precisa de alicerce profundo para crescer. Também as carreiras de negócio precisam de uma base ética, que são os alicerces, para prosperar sem haver colapso. Se não tiver essa questão, e nós vamos falar até uns exemplos sobre isso, vocês vão ver que não vai ter a possibilidade dessa estrutura que são das organizações funcionarem ao longo do tempo. Então, nós vamos falar de algumas atitudes concretas para equilibrar tanto o valor pessoal, resultados e o impacto coletivo, para você sair depois com um roteiro, uma ideia, para evitar dilemas éticos e para construir um legado que seja de uma empresa, para resistir ao teste do tempo. Que é o principal problema? As pessoas pensam que alinhar o valor entre a pessoa e a empresa é um conflito, que a empresa está tentando defender o seu lado e as pessoas estão tentando defender o lado delas e elas estão sempre em oposição. Não é verdade, não é bem uma oposição. Deve ser uma adequação, uma coerência entre os valores individuais e os valores da empresa. Porque realmente a empresa é construída a partir de pessoas. Nós sabemos disso, mas às vezes não refletimos o que realmente isso significa. As pessoas que construíram uma empresa têm valores pessoais que acabam transmitindo uma empresa. Há pouco tempo eu estava discutindo até com outras pessoas que uma empresa estava comentando no LinkedIn que estava reclamando dos jovens da geração Z atual porque eles não se comprometem com a empresa. Aí eu falei, mas o que aconteceu exatamente? O que aconteceu é que eu tive uma seleção, entrevistei várias e várias pessoas, escolhi uma pessoa melhor e uma jovem, né? Olha que lembra, geração Z, hoje em dia já tem gente de 30 anos que é geração Z. Não são adolescentes. A geração Z, não me lembro direito, mas está entre 15 anos e 30 anos hoje em dia. Então, muitos são profissionais e trabalhadores. Aí, mas eu selecionei uma jovem, uma moça lá, ela chegou e ia trabalhar no setor de contabilidade da minha empresa. Aí, quando chegou lá, no primeiro dia, na primeira hora, ela tinha que sentar lá para trabalhar e dizer, olha, aqui não pode usar celular. Qualquer pessoa aqui dentro tem que deixar o celular guardado numa gaveta especial, porque não se pode usar celular aqui. Tem que trabalhar sem celular. Aí ela ficou uma hora e disse, não quero ficar não. Pediu as contas e foi embora. Olha que absurdo, a gente investiu um tempo e dinheiro, anunciou, selecionou, e aí depois que ela entrou e fez todo o processo, ela saiu, ela não está comprometida. Aí eu falei, eu dei minha opinião. Muitas vezes não é questão de compromisso, é questão de ajustamento da cultura. Ela considerou que essa questão de ficar fora do celular significava o microgerenciamento do sistema dela de trabalhar. Significava que a empresa queria impor uma cultura de domínio e controle que ela não queria aceitar. Então, não é que ela não estava comprometida com o trabalho, ela não estava comprometida em abrir mão da postura dela do que ela acha, porque hoje em dia é todo mundo, né? Não é só jovem, não. Hoje em dia o celular é quase como se você andar com cinto na roupa. Sem cinto me incomoda. É que nem você andar com relógio. É como se ele chegasse na empresa e pedisse para ela tirar o relógio, que ela não pode ficar olhando a hora. Ela tem que se adequar apenas à hora que está lá na parede. E essa questão, o microgerenciamento, o impor no procedimento até da pessoa pensar e trabalhar, significa que os valores individuais da empresa entraram em conflito. E talvez essa jovem foi muito sabe perceber isso desde o primeiro momento, em vez de deixar que isso criasse mais e mais conflitos até se transformar num problema sério, não é? Isso já me aconteceu. Uma vez eu entrei numa empresa, no primeiro dia
Eu fui apresentado pelo meu chefe ao dono da empresa. E o dono da empresa lá não me conhecia, eu já tinha um currículo bom e tudo, eu não era um jovenzinho, eu tinha 6, 7 anos em experiência, às vezes de propaganda, tinha um currículo bom. E o cara chegou e falou: Ah, mas aqui ninguém sabe nada, eu é que mando, não sei o quê. Foi extremamente rude e grosseiro. Eu olhei para aquilo, o cara também, o meu chefe direto, olhou para aquilo e falou: Não, ele deve estar num momento ruim. A minha primeira decisão foi pensar: Eu não vou ficar aqui. Era o primeiro dia. Eu quase realmente fui embora. Porque eu achei, se uma pessoa faz isso no primeiro dia, seria uma pessoa extremamente grosseira, não dá para trabalhar com ela. E foi o que aconteceu. Acabei sendo convencido pelo meu chefe, relevei a situação achando que pode ter sido um momento de descontrole, descompensação do cara por estar com algum problema. E trabalhar naquela empresa foi minha pior experiência em termos comportamentais, mas foi também uma das melhores aprendizados, porque o cara, não vou chamar que ele era um psicopata, mas algumas pessoas vão dizer que ele realmente tinha seus problemas emocionais para resolver. E isso significa que, às vezes, você tem que analisar o que é o valor da empresa, os valores individuais, para saber se haverá conflitos e riscos, não é? Numa outra empresa, uma pessoa que era muito famosa, esse caso eu não posso contar o nome da empresa, era uma empresa mais ou menos conhecida. Aí o chefe chegou numa reunião com grandes clientes e falou: Olha, essa pessoa veio da empresa tal, ela tem muita experiência, sabe, lá a empresa tal era uma concorrente dos clientes, e vai ter muita informação para nos passar. O jovem profissional que estava lá se sentiu o quê? Que ele era um traidor de segredos. E o que aconteceu? Logo que pôde, ele partiu fora daquela empresa. Por quê? Porque ele se sentiu como ia ter um risco de a reputação dele muito grande. Eu vi isso acontecer, então estou contando, sem contar quem foi a empresa, quem foi o profissional, mas essa questão significa o quê? Valores individuais e valores da empresa devem ser trabalhados. Então, o que significa isso? Que você deve analisar bem a cultura da empresa, a missão, casos públicos, depoimentos, antes de aceitar uma posição de uma empresa. E definir limites éticos que sejam o melhor possível por escrito, para não compactuar com fraudes, para evitar que esse tipo de postura queime um profissional no mercado. Não é? E aí você para refletir. O que aconteceu uma vez que você teve um conflito entre seus valores da empresa? Como é que você agiu? Eu, por exemplo, naquela vez em que eu aceitei a situação achando que não era uma situação padrão, é, eu, eu percebi, eu acabei entrando numa situação difícil durante um período que eu fiquei numa empresa. Em outros casos, não. Eu já contei até uma vez que eu estava ainda trabalhando, eu fiquei quase 10 anos trabalhando em agência de propaganda. E aí, depois de um certo tempo, eu estava desempregado, fui entrar numa empresa e eles me ofereceram um cargo muito bom. Eu falei: opa, uma empresa boa, vou oferecer um cargo muito bom. E disseram: olha, você vai trabalhar aqui com uma empresa que faz anúncios de propaganda de cigarros. Aí eu olhei assim, eu estava desempregado, estava sem dinheiro, mas trabalhar com cigarros? Aí eu falei: eu não fumo. Aí ela falou: não, não tem importância, você só vai acompanhar a propaganda, você não precisa fumar. Gente, isso aqui passou aqui. Você não precisa fumar. O que aconteceu? Na hora me veio uma decisão que eu não quero trabalhar com isso, e eu pedi 4 vezes mais do que o valor que seria razoável para aquela função. Aí ele falou: não, vamos negociar, porque eu não posso chegar nesse valor. Aí eu levantei rapidamente: não, tá bom, então, tchau, tchau, muito obrigado, e saí da sala, e pronto, fui embora. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão a partir dos meus limites éticos inegociáveis. Foi um momento difícil, tanto que eu escolhi sair da área de propaganda e depois entrei na área de recursos humanos a partir desse momento da minha vida, que foi um ponto divisor de águas, né, que me fez mudar totalmente, né, fazer uma virada na minha carreira. Mas foi interessante a gente discutir o que significa isso. Então, o que nós fazemos então? Valores pessoais não são são como uma bússola. Se você ignora eles, você acaba perdendo o rumo. Se você vai trabalhar com uma empresa que desrespeita os seus princípios, você vai estar calçando sapatos apertados. Daqui a pouco vai começar a sentir a dor, vai incomodar. Então, antes de entrar numa organização, pesquise a sua cultura. Se sustentabilidade é importante para você, evite empresas com histórico ambiental. Tenha limite, claro. O que você jamais faria, mesmo sob pressão? Esse tipo de conversa, normalmente, são conversas que se falam para jovens profissionais. Mas eu acho que todos nós, em todos os momentos da nossa vida, devemos refletir sobre isso, porque muitas vezes nós encontramos. Eu me lembro que meu pai falou, meu pai era contador, contabilista de profissão, e ele, depois que saiu de uma grande empresa, ele foi trabalhar para várias pequenas empresas, e de repente ele chegou e falou: não, a quantidade de empresas que querem que eu assine balanços irrealistas, né, mentirosos, está muito grande. E desistiu de trabalhar com contabilidade naquele tempo. Por quê? Porque os clientes, a maioria deles, né, eram aqueles que iam fazer com que a assinatura dele se transformasse em conivência.
E acabou saindo dessa área contábil, porque ele era um profissional de análise de balanços e assinatura de balanços, não era apenas um contador de acompanhamento financeiro, ele assinava coisas importantes para grandes empresas. Então você tem que saber o que você vai fazer em momentos de pressão. Porque se você não souber, no momento você vai receber pressão e há a tendência a aceitar. E para você não ter uma crise de consciência depois, é melhor ter uma crise de consciência antes e reflita e pense em todos os seus limites para não tomar decisão impulsiva. Transparência e comunicação eficaz. Transparência é para você evitar uma crise. Porque se você omitir alguma coisa, você vai corroer a confiança profissional. É o seguinte, você deve ter essas ações práticas, mas você deve ter um briefing semanal para você alinhar sua expectativa com os seus clientes ou com o teu chefe ou com seus colegas. Se você não tem uma técnica de se comunicar limites e problemas que estão acontecendo, acaba você tendo problemas éticos numa empresa. Você tem que documentar as decisões. Muita gente diz, mas aí a empresa não está ágil, não está veloz, que tudo é documentado, você tem que comunicar tudo. E aí você não comunicando, você acaba não agilizando. Não tem registros. Esses registros não servem para nada, ninguém relê. Mas só que o problema é que, se não está documentado, você depois, a pessoa fica responsável pelo conflito, pela informação que está faltando, né? E você tem que comunicar tudo quanto é falha de uma maneira proativa, tanto para o cliente quanto para os chefes e tudo, justamente por causa disso. Esse é um problema que acontece muito em empresas, que as pessoas querem, ao mesmo tempo, são pressionadas para serem ágeis e acreditam que a burocracia é desnecessária. Eu trabalhei em grandes empresas e as pessoas achavam extremamente chato registrar tudo e obter todas as etapas com aprovação da chefia. Então, eu digo, olha, vocês podem simplificar o sistema, mas você não pode andar na frente do sistema e só registrar depois. Se você só registrar depois que tudo aconteceu, isso é uma falha ética. Esse é um problema. E muitos jovens profissionais acabam fazendo isso. Não, isso aqui é muito burocracia, eu vou fazer primeiro e no final eu registro tudo. E acabam criando um problema sério para si mesmo nessa questão, nessas áreas profissionais. Então, evitar também um pouquinho o jargão técnico, porque alguns jargões técnicos acabam criando confusões e dúvidas, porque as pessoas passam por cima. Então, transparência na comunicação não é apenas falar tudo, mas é comunicar o essencial das decisões tomadas, porque os dados que são obscuros é como uma ponte sem sinalização. Dá para atravessar, mas o risco de acontecer um acidente é muito grande. Não é? Se o briefing semanal, por exemplo, vai ajudar nesse processo. Eu trouxe aqui um exemplo que eu quero falar, não vou entrar em detalhes assim financeiros nem nada, que é o caso Enron. O que é o caso Enron? O caso Enron foi uma grande empresa americana que ela estava com um endividamento muito alto e ela começou a omitir no balanço do ano de 2000 pagamentos, fazendo pré-pagamentos falsos para inflar um pouquinho o lucro dela. Aí começou a manipular derivativo financeiro para esconder, para os investidores não terem perdas nas ações, começou a fazer manipulação para esconder as perdas. Então, o comitê de auditoria deles não questionou os auditores sobre essas práticas contábeis. Né? Meu pai, que é um contabilista, comentava um pouco sobre essas coisas. E ela tinha uma consultoria, Arthur Andersen, né? para lidar com essa complexidade, mas as demonstrações financeiras da Enron eram artifícios criativos tão profundos que Arthur Andersen foi junto e foi aceitando isso. As agências de crédito americanas não aconselharam adequadamente os investidores. O que aconteceu? Aquilo ali criou um montante de dívida absurdo. E, se você pensar bem, aconteceu algo similar aqui no Brasil com o problema das americanas, que eu não trouxe aí, até porque o das americanas até ainda está hoje em estudo, né? Não ainda dá para você dizer que acabou, para você falar qual foi o problema. O importante é o seguinte, isso foi uma falha ética? Sim. Mas foi uma falha de o quê? Contábil ou financeira? Não. Foi uma falha principal dos mecanismos de governança, de acompanhamento de registros e de ética de querer maquiar as coisas para manter pela melhor face. O marketing externo superou a credibilidade e a veracidade dos números. Esse escândalo foi tão intenso que criou uma lei americana, Sarbanes-Oxley, bastante importante, que serve hoje em dia como base para todas as leis internacionais e todas as grandes empresas, não só as que trabalham com a Bolsa de Nova York, né, americana, mas a maior parte das grandes empresas usam ela como um padrão de acompanhamento financeiro. Então, o que eu quis falar é o seguinte, é como um capitão, tem que informar se uma tempestade vem e o que está acontecendo, o que ele vai fazer. Senão vai acontecer que nem o Titanic,
que todo mundo queria que o Titanic fosse totalmente inafundável, então eles achavam que ele era capaz, todo mundo esperava que ele ia conseguir ser inafundável, superando qualquer problema, que eles demoraram para perceber que havia algum risco e o Titanic bateu no iceberg. Agora, mais um pouquinho à frente. Um ponto importante nisso, a tomada de decisão ética. Porque princípios éticos são uma bússola, e eles servem para quê? Para momentos de pressão. Não são apenas para você tomar uma decisão, princípio ético, em momentos bonitinhos, para contar às pessoas que a empresa é legal, e sim em momentos de pressão saber o que fazer. Porque sempre é que nem aquela a velha história do cobertor. O cobertor é curto, ou você atende um lado, ou você atende o outro. No momento de pressão, você tem que ter uma matriz de tomada de decisão. E é uma ação prática importante que todas as empresas, a maior parte das empresas, deve ter uma matriz de tomada de decisão ética. Não só critério financeiro, não só critério ecológico, e sim o critério de decisão ética. Por exemplo, consultar colegas ou comitês de ética antes de escolhas complexas para tomar uma decisão. E praticar técnicas de um autocontrole, por exemplo, não tomar decisão sob impulso, pausas para reflexão. E esse é um ponto, essa pausa para reflexão, descobrir o que lá no fundo é melhor fazer, é tão importante que tem muitos donos de empresas que falam da importância de você meditar, de você fazer um trabalho melhor para você se desenvolver, para evitar que o estresse faça com que sua decisão seja melhor. Por exemplo, como é que você reage se um cliente quer um desconto, mas tenta subornar a pessoa que comanda o processo para obter esse desconto? A empresa é prejudicada. Isso acontece muito. Então, as decisões éticas exigem um preparo, não apenas você ter sorte de que você falou com as pessoas e disse para elas quais são os princípios da empresa. Então, o que é essa matriz de decisão ética? É uma matriz que analisa os princípios financeiros, sociais e morais. E aí você pode fazer aquela séria pergunta. Se a decisão que eu estou tomando nesse momento ela fosse pública, eu me orgulharia dela? Essa é uma pergunta importante. Eu me orgulho da decisão que eu estou tomando? Agir com integridade, mesmo quando é difícil manter essa integridade, significa basicamente isso. Sob o ponto de vista da visão externa, é importante? Aí você pode pensar um pouquinho sobre isso. Aí vamos falar sobre empatia, responsabilidade social e desenvolvimento contínuo. Os resultados de uma empresa devem beneficiar pessoas e planetas. Essa questão de ESG, né, quer dizer, resultados que sejam não só para a sociedade, mas para toda a empresa e também para o planeta, passou por altos e baixos. Ultimamente, até está tendo uma onda dizendo que isso, na verdade, não é importante para as empresas, como é extremamente importante para o planeta. Você tomar cuidado se realmente as suas decisões são ecológicas e são corretas, em vez de ser apenas financeiras. Nós sabemos de muitos e muitos casos, não vou mencionar aqui, quando decisões financeiras fizeram reduções tremendas de qualidade do produto, que transformou o produto em alguma coisa tóxica ou inadequada, não é? Substituição. Eu me lembro de um caso que foi muito falado, de um salgadinho, que ele começaram a usar uma determinada um salgadinho desses, que já teoricamente já é caloria vazia, mas mesmo assim engorda. Aí inventaram lá uma determinada química que deixava o salgadinho extremamente saboroso, mas não dava nenhuma caloria para eles. Aí todo mundo, olha, vai vender a beça. Aí lá, mais ou menos em 1900, eu não peguei esse case para comentar aqui, mas em 1998, 97, desenvolveram uma química aí que deixava o salgadinho desse tipo kamikazezinho, né, desses biscoitos assim de saco vazio, muito gostoso, barato de fazer, produzir, mas era extremamente sem caloria. Era, na verdade, era uma química complementar. Aí o que acontece? As pessoas começaram a comer aquilo e achando gostoso, comiam a beça. Aí comiam quanto? Um saco inteiro, às vezes sabendo que não ia engordar, 2 sacos inteiros. E como não tinha caloria, não matava tanto a fome assim. A pessoa acabava comendo e esquecendo. Só que tem um problema. Você comia uma quantidade de massa enorme, de gordura vegetal, sem muita caloria, mas aquilo vai para onde? Tem que sair para algum lugar. Então, daqui a pouco começou a haver relatos de diarreias enormes, pessoas com problemas sérios, né? De diarreias por causa daquele produto. Eu não sei nem se eu exemplifico com imagens como é que esse é o problema, mas vocês sabem o que aconteceu, né? Eles tiraram, eles proibiram. Em tese não era ruim, mas só que acontece que o resultado pós o uso daquele produto químico era extremamente prejudicial ao uso. Então, crianças pequenas que comiam aquele negócio no recreio, daqui a pouco chegavam chorando em casa
por causa desses problemas. Então, as ações práticas a serem pensadas é você incluir todos os stakeholders, aquela palavra séria para dizer todos os participantes da empresa, sejam investidores, sejam comunidades, sejam empregados, sejam coordenadores, gerentes, todos têm que opinar, inclusive essas comunidades afetadas por esses projetos, para fazer uma avaliação melhor, para você analisar se vai ter algum tipo de dilema. Hoje em dia, se fala muito do uso ético da inteligência artificial, e se os nossos dados vão estar privativos ou não. É um caso tão importante que vale a pena discutir todo isso em parte. E também medir os impactos sociais. Porque não é empatia, não é apenas ser bonzinho, mas entender que o negócio prospera quando resolve um problema real, sem prejudicar ninguém, comunidades, funcionários e clientes. Por exemplo, a empresa que capacita fornecedor, ele tem que capacitar o fornecedor, mas não é apenas explorar o fornecedor. E dá alguma vantagem para ele de fazer o esforço de capacitação. Não é apenas como algumas empresas fazem, capacita o fornecedor para entregar ao fornecedor o trabalho da empresa. Não é? Então, atualizar sobre esse tipo de dilemas de responsabilidade social e desenvolvimento é tão importante que, por exemplo, as pesquisas mostraram que, pelo menos, 70% dos consumidores preferem marcas que têm uma prática social comprovada. E isso é importante. Eu acredito que uma melhor pergunta a ser feita é: os meus resultados, você como empresa e como profissional, os meus resultados estão criando valor para a empresa e para todos os stakeholders, todos os participantes? Ou apenas eu estou extraindo recursos, reprocessando recursos e não estou acrescentando um valor real? Essa é uma reflexão a ser feita. Liderança ética e gestão de conflitos. Tudo isso que eu estou pegando é a partir das reflexões da literatura e das pesquisas sobre a liderança. E liderar é parte disso, porque é da parte da liderança que você pode implementar essa visão ética. Porque liderar é inspirar, é não impor, sim inspirar. Você deve ter ações práticas para ser feitas. Né? A liderança ética é que nem um farol. O que o farol faz? Ele tem que guiar, mas ele não pode cegar a pessoa e fazer que ela trabalhe automaticamente. Tem que ter critério como colaboração e respeito. Fazer avaliações de desempenho com colaboração e respeito. Se tiver um conflito, tem que ter regra clara. Se as pessoas estão tendo que dar a sua opinião, todos têm que ter um tempo de fala mais ou menos igual. Tem que ter regra clara e foco em solução, em vez de ficar buscando culpados, e sim em buscar uma solução. Por exemplo, um líder deve evitar que um determinado empregado seja um bode expiatório de um problema por causa de uma questão que é do grupo. Evitar ao máximo isso. Porque quando faz isso com um, todo o grupo, daquele momento em diante, entra no modo de sobrevivência e começa a se proteger. Se uma vez alguém vai ser prejudicado porque cometeu um erro, daqui a pouco ninguém da empresa vai ter que tomar uma ação criativa. Ninguém da empresa vai tomar a frente, vai ficar apenas aguardando que entre mais alguém na linha da degola. Então, a coisa pior é a busca de culpados numa empresa. Por mais útil que seja, você deve buscar se estão fazendo as regras, se alguém não está fazendo algo incorreto, que seja em tese criminoso, mas não culpar por inadequação. Se uma pessoa cometeu um erro, o erro deve ser definido se é um erro de falta de treinamento, falta de capacitação, falta de comunicação, e não considerar a primeira coisa como foi um ato de má-fé. Quem busca má-fé vai transformar todo mundo em pessoas que não decidem. É uma reflexão importante nessa área. E trabalhar metas coletivas, não apenas individuais, as pessoas se sentirem parte do grupo. Mais um ponto. E aí nós falamos aqui de uma ferramenta, matriz de decisão ética. Muitas empresas têm ferramentas para acompanhar um processo em empresas e que levem em consideração viabilidade financeira, questões sociais, ecológicas, mas é importante também colocar aí o impacto ético dos valores pessoais e organizacionais. E essa matriz ética é uma coisa até mais simples de ser feita, mas tem que ser transformada em uma matriz fácil de acompanhar, uma ferramenta, digamos, fácil. Por exemplo, você tem uma empresa que quer trabalhar com um fornecedor que tem um custo baixo, mas ele tem uma reputação, teoricamente tem um estoque de trabalho infantil. Isso aconteceu com algumas empresas de roupas que importavam e eles tiveram muita reputação delas queimadas porque trabalhavam com fornecedores da Ásia que tinham histórico de trabalho infantil. Então, aí que está. O impacto ético é uma coisa simples, como fazer uma classificação de se tem um risco alto, ou pegar um risco aceitável, ou pegar um risco inaceitável. E discutir até saber exatamente o que significa
um risco inaceitável. O que é um risco inaceitável? Uma violação grave dos princípios da empresa. O que é uma atenção? É um ajustamento, alguma coisa que pode ser corrigida, retreinada, ou exigir que o fornecedor, no caso, nesse exemplo, não trabalhe daquela maneira, ou se é aceitável. Então, o fornecedor nem sempre busca material de alta qualidade. Mas será que essa qualidade é excessiva? Ou você faz uma comparação de preço e qualidade e mantém isso dentro do risco da empresa? Porque se você quiser qualidade infinita em tudo, você vai botar seus custos finais muito altos. Aí você vê o impacto ético, além da viabilidade financeira, responsabilidade social, e também da reputação, o quanto isso tem risco para a reputação. Se você faz isso, por exemplo, conheço um banco que fez uma matriz como essa para decidir entre aprovar um empréstimo arriscado, que seria lucrativo para uma empresa poluidora, ou trabalhar e investir apenas em energia limpa, que seria menos rentável, que seria menos rentável. Então, o que acontece? Será que eu aprovo um empréstimo arriscado, que pode queimar a imagem do banco? Só que aí esse banco percebeu que a segunda opção podia ser bem menos lucrativa, mas a reputação do banco ia crescer muito, dizendo que eles não emprestavam para empresas que poluíam o meio ambiente, e começaram a colocar isso na propaganda, aí eles trouxeram muito mais resultado, apesar de menor lucratividade. É um exemplo assim, que a gente pode pensar. Então, é uma matriz como essa, algo muito simples de fazer. O grande problema é incluir essa discussão no dia a dia das empresas. E é isso que a gente fala quando a gente fala em impacto ético. Mas então, só para resumir, os pontos-chave mesmo liderar é inspirar, não impor. E a ética não é um discurso, é uma prática diária. Realmente necessário fazer isso como parte do processo da empresa, não apenas como uma ferramenta para falar, por exemplo, na entrada, o profissional entra na empresa, recebe toda uma discussão sobre ética e nunca mais ouve falar sobre isso porque não é o dia a dia do trabalho dele. Se não for colocado dessa maneira, nos momentos de pressão, ele vai baixar a cabeça e fazer o que o chefe manda, ou o que o cliente manda, ou que a velocidade manda, em vez de agir da maneira correta. E também, transparência e comunicação evita 80% dos conflitos. Isso é muito importante. O que falta, às vezes, é uma boa comunicação. E a falta de comunicação causa prejuízos e também causa problemas éticos importantes nas empresas. E outra coisa, se você quer um sucesso duradouro, você vai ter que ter responsabilidade social. E é um problema hoje em dia, porque as pessoas pensam mais, muitas empresas entraram nesse modo de sobrevivência quando começa a haver mudanças financeiras, e acredito que elas podem abdicar um pouco dessa responsabilidade social para ganhar um dinheiro a curto prazo, para deixar um balancete bonito esse ano. E quando pensa a curto prazo, quando até investidores pensam a curto prazo, a longo prazo eles se destroem. Essa é a visão que, nesse momento, por exemplo, que o mercado todo, e lembre-se que esse material aí é muito para discutir com as empresas. O mercado hoje está no modo de voltar para procurar resultados a curto prazo. E é importante relembrar que isso não vai produzir resultados duradouros, não é? Então, parte disso. Converse com as pessoas, se você trabalha no local, escreva seus valores inegociáveis, compartilhe com uma pessoa e compartilhe também quais são os valores inegociáveis da empresa e monte, se possível, uma matriz de decisão ética na empresa. E, por final, recomendar o livro, que serviu como base para essas reflexões, que a ética guia as suas escolhas. Você não alcança metas apenas, você tem que ter metas éticas para obrigar que a sua empresa seja uma empresa ética. Então, nesse livro, Neil George, Liderança Autêntica, esse livro não é assim tão novo, mas é um livro que ainda continua muito ativo. Neil George defende essa tese que a gente precisa de líder para evitar escândalo e crise corporativa, não apenas de que fiquem esperando reativamente seguir leis. Aquele líder que busca entender as leis, tecnicamente ele é excelente, ele entende as leis, mas ele não pensa em se antecipar a um problema, a um escândalo corporativo, ele não é um líder, ele apenas é um chefete, Então, como experiência lá numa empresa, Medtronic, ouviu o Jorge, ele descobriu, ou melhor, ele alinhavou esses conceitos da administração ética de uma companhia, dos valores fundamentais, e para todos os participantes, todos os stakeholders da empresa. Ele fala de alguns exemplos que ele enfrentou, e as 5 dimensões: objetivo, valores, coração, relacionamentos e autodisciplina. E é isso que eu quis colocar para vocês. Perfeito?